Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 87 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é 1 de maio de 2019. Parabéns a todos os trabalhadores, dia 1 dos trabalhadores. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje regressamos com a quarta parte da mesa redonda com os contabilistas Horácio Feijó e Décio Fernandes. Os outros que estiveram nas edições anteriores por várias razões não podem cá estar e é compreensível, é um período de muita pressão na profissão contabilista. O tema em análise é o período que se vive de janeiro a maio, o famoso fecho de contas, fase em que as empresas preparam as contas para fins fiscais e submeter à AGT. Vamos começar por saudar os nossos convidados. Horácio Feijó, muito bom dia. E seja bem-vindo mais uma vez a Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, Décio. E obrigado por ser novamente convidado. Bom dia, Décio Fernandes. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui a continuar nesse processo que está a ser uma senhora de ceia. Bom dia, Cristina e Horácio. Bom dia, caros ouvintes e principalmente os colegas de profissão. Antes de começarmos a destilar o que nós traz aqui hoje, eu quero saber de vocês qual está a ser o feedback das edições anteriores à volta dos fechos de contas. Muito positiva e surpreendente também, porque nunca pensei que o programa tivesse um alcance tão grande. Tenho amigos que não são contabilistas e pensei que não se interessassem por isso, mas ouvem e dão feedbacks positivos, o que me surpreendeu bastante. Muito bem. Décio? Relativamente ao feedback, eu tive muito bom feedback de alguns colegas da profissão, principalmente o pessoal que está na fase de estágio. Disseram que tiveram muito gosto em ouvir-nos e que algumas dúvidas foram esclarecidas. Mas também até próprios clientes, houve clientes que ouviram e no momento em que estavam a ouvir, mandaram uma mensagem, estavam a ouvir-nos. Muito bem, pois nós também, a produção do Contas na Hora recebeu muitas mensagens. Acho que esses programas sobre fecho de contas está a ser assim um recorde de mensagem muito grande. Cruzei com uma senhora no evento público e falava das contas a 31, a 32, a 34, a 35 com uma simplicidade e não é contabilista. Disse, olha, estes programas estão a ser muito bem recebidos e para nós é motivo de muito orgulho e vamos continuar na mesma linha para agradecer o carinho dos ouvintes todos, em particular, eu hoje quis fazer essa chamada de atenção, em particular aqueles ouvintes que não têm nada a ver com a profissão contabilista e auditores, nada a ver com membro CPCA e todas as semanas estão ali a hora certa. Houve uma senhora que disse-me que da hora 11 à hora 12, às quartas-feiras, não há reuniões, não recebe ninguém neste período e a secretária dela já sabe, não pode marcar reuniões neste horário porque obrigatoriamente tem que ouvir o Contas na Hora. E mais, muita gente a ser influenciada pela positiva porque estão a voltar a rever muita coisa que viram há muitos anos atrás e para nós isso é motivo de força. Quer dizer que temos que continuar na mesma linha e fazer muito mais a cada edição. E antes de continuarmos mesmo para o tema de hoje, uma outra chamada de atenção vai para a AGT.
à Administração Geral Tributária. Recebemos esta semana várias reclamações de empresas certificadas pelo INAPEN, certificadas como micro, que pagam imposto industrial todos os meses 2%, vão à repartição fiscal dar entrada do relatório de contas, estão-lhes a cobrar a provisória que tinha que ser pago em junho de 2018. Outra reclamação são empresas que prestam serviços e que são serviços sujeitos à retenção na fonte 6.5. Esta retenção na fonte feita por esses clientes é tido como provisória. A Lei 19 diz isso. Qual é o artigo Décio? Podes ajudar, por favor? Exatamente. É o artigo 67, número 1, que fala sobre os serviços sujeitos à retenção na fonte à taxa de 6,5% do imposto industrial. Pois é, essas empresas, quando forem entregar os relatórios de contas, a repartição não pode exigir a provisória paga em junho. São dessas coisas que nós não conseguimos entender, porque são situações tão básicas, que eu, quando for a repartição fiscal, o técnico que me estiver a atender tem que dominar este dado tão importante na vida das empresas. Os contribuintes estão a recuar com os relatórios porque as repartições não querem receber porque não pagou a provisória e baralham aqui o próprio contribuinte, o contabilista. Tu não sabias dizer que tínhamos que pagar a provisória, agora a repartição está a solicitar. Não é necessário, porque a retenção que o cliente fez ao longo do exercício de 2018 é tido como provisória desta entidade, logo nunca vão ter um DC ou um DAR de provisória 2% em 30 de junho do ano de 2018. Exatamente. E relativamente a essa parte no relatório de contas, os clientes têm que fazer questão de obter os DARs e anexar. No limite é provisória não tem porque tenho retenções. Abrir o livro, o relatório de contas é um livro, vai lá no final, tem sempre um separador, retenções na fonte e validar se estão lá as retenções. Se não tiver, este é um problema. Eles têm mesmo que ir lá anexar, mas não podem mandar de volta sem nem sequer terem o cuidado de receber o relatório e verificar em que sede é que esta empresa está devidamente enquadrada. Acaba por ser um constrangimento muito grande no dia a dia das empresas, porque ontem foi o último dia da entrega de relatório de contas. E se uma empresa foi submeter ontem e deparou-se com esta situação, é um constrangimento. Por isso é que depois começam a pedir à AGT para prorrogar o prazo. Quem ontem não viu as suas contas entregue por causa desta situação, porque o técnico que atendeu não domina estas peças básicas, como é que fica? Vai entregar com multas e juros? Não são em todas as repartições, mas algumas estamos a ter este problema. E aqui é aquele problema de sempre. Por que a repartição A diz uma coisa, a repartição B já diz outra? E às vezes dentro da mesma repartição, funcionários a darem informações completamente diferentes. Isso para o contabilista, para o contribuinte, é muito complicado, é muito confuso. Não dá conforto em nenhum dos casos. Não dá mesmo. E Cristina, é assim, mesmo sendo o último dia para a entrega do relatório de contas, eu acho que a AGT tem que ter um caráter mais pedagogo e não rejeitar a entrega do relatório, mas pôr aquilo em stand-by como pendente, para que o cliente, ou a entidade, ou o contabilista vá atrás desses tais documentos da liquidação provisória. É uma desmotivação muito grande. E depois é o efeito psicológico que surge sobre as pessoas de ter que pagar a multa. Okay? Principalmente nesta fase do campeonato em que a tesouraria está sufocada. Pois é, eu às vezes pergunto, nos anos 90, quando desfilava pelas repartições fiscais, eu entrava para a repartição fiscal sem saber nada e saía de lá saber tudo. As pessoas estavam muito pacientemente a explicarem as coisas. Eu aprendi a preencher o DLI na repartição fiscal, fiz cábula durante 2 meses a copiar sempre aquele exemplo. Depois, olha, fiquei craque. O que é que aconteceu de lá para cá que estes procedimentos, essa paciência, essa atenção desapareceu pura e simplesmente? Temos muita coisa a melhorar. Depois dizem, o que é que a senhora tem contra a AGT? Eu não tenho nada contra a AGT, não tenho nada contra ninguém, mas quero que as pessoas, quando se dirigem às instituições públicas, sejam atendidas com cabeça, tronco e membro. É o mínimo que precisamos. E quando não sabem, no limite digam, olha, volta noutra hora, vamos dar melhor informação. Não é logo de primeira darem uma informação que desmotiva o contribuinte. São denúncias que chegaram ou contas na hora e eu faço questão de deixar aqui este registro para a Administração Geral Tributária tomar conhecimento. Cristina, eu queria dar só uma chega também, uma dica para colegas da AGT. Eu dou uma sugestão de terem atenção quanto à emissão ou envio das notificações para os contribuintes no período de fevereiro a maio de cada ano. Porque é um período extremamente complicado para nós
nós, os contabilistas. Porque existem obrigações declarativas, nomeadamente em fevereiro, a entrega do modelo 2 de IRT, grupo A por conta de outrem e por conta própria o grupo B e C, bem como em março o prazo de declaração anual do imposto de selo. Depois, agora temos também o mapa rente, o qualificador ocupacional. Então, é uma fase que estamos extremamente atolados de trabalho. Eu acho que seria muito mais produtivo enviar essas notificações após o encerramento de contas. De julho a dezembro. A dezembro, era o período ideal. Não, mesmo. Porque se não sabem, isso fica aqui uma boa chamada de atenção. Todas essas declarações que o Décio Fernando acabou de mencionar são preparadas pelos contabilistas. As empresas dão esta responsabilidade aos contabilistas. Mesmo que haja um departamento a tratar desta informação, no fim do dia, quem tem que validar é o contabilista. Exatamente. Muito bem. Vamos ao nosso tema. Na sequência dos programas anteriores, vamos continuar a analisar as contas, a sua importância. Embora a questão seja colocada ao Décio ou ao Horácio, qualquer um sempre pode intervir para contribuir na positiva e com contribuições de facto. Não é só sim, não é? Já saímos das contas do balanço, que foi da classe 1 à classe 5. Hoje vamos entrar na classe 6 e classe 7. E Horácio Feijó, é contigo. 61 vendas. De que conta se trata? Que cuidado devemos ter ao prepará-la? Que erros frequentes são cometidos pelos contabilistas e empresários na utilização desta conta? 61 vendas. Essa é uma conta de natureza credora, em que registra ganhos e réditos do exercício. Essa nova denominação entre ganhos e réditos, a diferença reside em que os réditos são rendimentos frutos da atividade corrente da empresa e os ganhos são ganhos extraordinários da atividade não corrente da empresa, como por exemplo venda de um imobilizado. Sim, neste caso são rendimentos obtidos que não constituem o core business, a atividade principal da empresa. Podemos ter, por exemplo, donativos, subsídios recebidos, venda de ativos tangíveis, os tais imobilizados. Exatamente. Okay? Muito bem. É de natureza credora, já vimos, e nunca é devedora? Pode haver. Quando? Nas contas por exemplo, nas contas de 61, nas situações de devoluções de vendas, descontos e abatimentos, e também pode haver situações de estornos, em que nessa situação pode ser aceitável haver um registro a débito, mas não é usual. E como forma de controle de qualidade, temos que ter a ideia de que a sua natureza é credora. E se tiver um valor a débito, tem que ser analisado para ver o porquê. Exatamente. Os tais cuidados que devemos ter com a conta. Né? Que erros é que vocês conhecem neste grupo de conta 61? Na parte dos erros, não estou a lembrar-me assim de muitos erros que se costuma ter, mas eu acho que é mais na parte dos custos, porque a questão das vendas acho que é algo muito direto, muito é o que a empresa vende, é o serviço ou bem que a empresa vende. Exatamente. E o resto serão os tais devoluções de vendas ou descontos, então não há assim lugar a muitos. E nas devoluções, só para chamar aqui o decreto 292/18, que agora obriga que uma nota de crédito deve-se mencionar o número da fatura que se está a anular. Exatamente. Isto porque encontravam muitos erros de notas de créditos sem existir uma fatura. As notas de crédito devem mesmo ou anulam a totalidade da fatura ou anulam parcialmente. E deve sempre fazer referência disso, que anula a fatura na totalidade ou parcial. Parcial. E qual é o número desta fatura que está a ser anulada? Muito bem. Agora vamos para a 62. A 62 é a prestação de serviços. As empresas vendem bens ou produtos ou prestam serviços. Prestam serviços. E quando assim é, também registramos o movimento por natureza credor, registramos os réditos nessa conta dos serviços prestados a terceiros. Muito bem, também não tem ciência nenhuma, é igual a 61, numa é bem, na outra é serviços, é sempre que se emite uma fatura para um determinado cliente. Aqui na 62, prestação de serviços, temos serviços com retenções na fonte e serviços sem retenções na fonte, não é, Décio? Exatamente. É só para confirmar aqui, pode dar 2 exemplos de serviços com retenção e serviços sem retenção? Temos o exemplo de prestações de serviços de segurança privada, serviços sem retenção. Temos, por exemplo, comunicações, a parte de correio, em que é, na generalidade, uma prestação de serviço, mas não é sujeito à retenção na fonte. Mas mesmo o grupo sujeito à retenção na fonte, ainda há uma isenção, há um valor mínimo, não é? Sim. Qual é o valor, o Código de Imposto Industrial estabelece que valores de serviço
inferiores a 20 mil kwanzas não estão sujeitos à retenção na fonte. Muito bem. Eu estive a falar com um contabilista durante a semana e ele dizia: a empresa presta serviços de manutenção. Só faz manutenção a equipamentos, a vários equipamentos. E o balancete que lhe chegou em mãos está lá à venda. É um serviço, mas os movimentos estão na conta 61, como se fosse venda de bens. Aqui é um erro contabilístico, é erro de quem está a preparar as contas? É um erro crasso, porque nós sabemos que o registro nas vendas refere-se a uma transação comercial de fornecimento, troca de bens. Prestação de serviço é mesmo, como a palavra diz, serviços. Mas por acaso, por falar nisso, eu queria dar um exemplo. Muitos problemas que existem na questão de fazer-se as retenções na fonte deve-se à forma como a fatura é efetuada, à descrição que vem na fatura. E há que prestar muita atenção a isso, porque a AGT pode não perdoar. Exemplo vamos pensar nas situações de empreitadas. As empreitadas, a definição de empreitada implica a implementação de material e mão de obra. A reforma fiscal, eu atrevo-me a dizer que veio um pouco destruir a noção de empreitada, exigindo que nas faturas esteja detalhada o valor da mão de obra e o valor do material. Caso contrário, a AGT vai generalizar e tributar sobre a totalidade da fatura. E isso pode não vir somente indicado na fatura. Na fatura pode ter a indicação de empreitada, mas a fatura pode ter documentos de suportes, como o contrato. Existem outros documentos de suporte, como, por exemplo, o auto de medição, etc., onde vêm esses dados todos. Não pode haver dúvidas. Um outro exemplo, para ser breve, são as oficinas de mecânica automóvel. Eles têm, normalmente, a mão de obra mecânica, mão de obra eletricista, mas costumam pôr um palavreado aí todo bonito. Por exemplo, lavagem de estofos, costumam ter limpeza, depósito de combustível, reparação da bomba injetora. Tudo isso é mão de obra. E eu já vi colegas contabilistas ou administrativos a cometer erros graves de não fazerem a retenção na fonte. Porque tem este palavreado. Porque tem esse palavreado. A sério. Do meu ponto de vista, eu acho que, mesmo em termos dos produtores de software, deveriam ter no resumo da faturação um subtotal daquilo que é fornecimento e um subtotal daquilo que é mão de obra. Aí não vai haver dúvida. E até onde eu sei, e faz todo sentido, a Administração Geral Tributária tem na base de dados o objeto social de cada empresa. Se for prestação de serviço, taxa logo em sede de retenção na fonte. E se não andaram a reter mês a mês, meios retroativos com multas e juros, e muito bem. Porque a ideia é, se tem duas situações de fornecimento de material e de prestação de serviço, deve separar o que é uma coisa, o que é outra, para depois a retenção na fonte incidir apenas naquela parte que foi o serviço prestado em si. Exato. Então 61, 62 é prestação de serviço, está na 61 é mesmo confusão de quem está a tratar as contas. Mas chamada de atenção, quem conhece o objeto social da empresa que está a cuidar já não tem este problema. Não pode. Aqui o segredo é conhecerem o negócio da entidade que está a ser tratada. É um cuidado que se deve ter logo no início do trabalho, tanto para os contabilistas e para os auditores. Tens de saber aquilo que vais auditar, o que é que ele faz, conhecer o ambiente de negócio. É aconselhável. É que se não conhecer, como é que vai trabalhar? O erro está mais perto de acontecer. A 63. Outros proveitos operacionais. Esta conta destina-se ao registro dos proveitos inerentes ao valor acrescentado das atividades, que não sejam o objeto social principal da empresa. Ou seja, podemos dizer que aqui cabe tudo aquilo que são rendimentos que não cabem na 61 e 62. Podemos até falar, por exemplo, as empresas de construção, que são detentoras de muita maquinaria. Quando reduz a sua atividade, ela pode alugar equipamentos a outras empresas que necessitem, né? A função dela não é aluguer de equipamentos, mas... é uma forma de rentabilizar os recursos disponíveis. Exato. É assim, eu aproveito para dar outros exemplos, como cedência de pessoal, venda de energias para as entidades que, por exemplo, tenham PTs exclusivos para eles, situações de royalties, subsídios ao investimento, etc. A cedência de pessoal faz parte de uma gestão criteriosa, porque nós às vezes não valorizamos como deve ser o nosso quadro. Por exemplo, na indústria petrolífera, que eles trabalham em vários países, eles cobrem lacunas em casos específicos, movendo o pessoal, deslocando as pessoas. De um país para o outro. De um país para o outro. E cobram por isso. Eles valorizam o quadro também, né? Demos agora o exemplo das
as construtoras, que às vezes alugam máquinas, mas se o quadro é meu e tem um valor e precisas por X tempo, este valor deve ser ressarcido também. Concordo plenamente. Acontece agora entre os contabilistas nos escritórios de especialidades, nesta altura de fecho, quando têm trabalhos tão sobrecarregados, vão ter que se contratar pessoal, não é? Vão atrás dos contabilistas particulares ou não, se for de uma entidade, isto depois é passado por esta conta os proveitos operacionais, porque o objeto social de um escritório de contabilidade não é ceder pessoal. Muito bem. 64. Variação nos investimentos e produtos acabados. O Dr. Rui Almeida já tinha estado aqui a dar uma boa chega sobre essa conta 64. Essa conta 64 cruza sempre com a 24, que já vimos que é uma conta de balanço. Exatamente. Qual é o cuidado a se ter nesta conta? Bom, esta conta distinção registra a variação ocorrida nos produtos acabados e na produção em curso, determinado pelo diferencial entre as existências iniciais e finais. Normalmente, as empresas que têm produtos acabados, e principalmente as grandes empresas, costumam ter um departamento de controle de gestão que faz essa análise. É preciso ter mesmo dados fidedignos, porque nós somos contabilistas, nós estamos no escritório, não temos acesso àquilo que ocorre no dia a dia. Então, essas empresas normalmente têm o departamento de controle de gestão que disponibiliza-nos essa informação. Por acaso não estive presente na formação dada pelo Dr. Rui, mas tenho que estudar essa parte. Não, mas essa 64, 62, os colegas, os ouvintes já têm esse detalhe muito bem nos programas que foi com o Dr. Rui. Nós até voltámos a repetir este ano de propósito nesta fase do fecho de contas, e está aí uma boa explicação, porque quando se produz um produto consome-se muita matéria-prima. No final, o produto acabado passa para a existência e a matéria-prima vai para custos. Exato. E é essa existência, o produto já acabado, que tem que ser feito movimentos entre a 24 e a 64. Atenção que esta 64 tem as duas naturezas. Sim, pode ser. Às vezes é débito, outras vezes é crédito e assim sucessivamente. E utiliza-se em negócios específicos. Sim. Normalmente, quando se... Eu vou dar um exemplo de as empresas de construção civil que têm, tipo, imaginemos uma pedreira e produzem um burgal, etc. Entra aqui, sim senhora, este exemplo. A 65 são trabalhos para a própria empresa. Há muita confusão nesta conta. Quais são os trabalhos para a própria empresa? Queremos exemplos sobre isso. Falar em construção civil, imaginem que é necessário fazer alguma reparação nas instalações da empresa. A empresa dispõe de mão de obra, dispõe de materiais, porque é esse o core business dele. Então, havendo essa necessidade, pode alocar e afetar os custos a esta conta. E fica zero no fim, porque a conta partida destes custos é ela por ela. Porque não vai dar nenhum rendimento, tanto de trabalhos para a própria empresa. Exatamente. Não dá lucro, porque o que vai consumir, vai usar para consumir para a própria empresa, há de ser ela por ela com o custo em si. Exatamente. E penso que há empresas que desenvolvem softwares também. Exatamente. Os técnicos, quando estão a desenvolver um software para a entidade, nesse caso, isso enquadra-se num corpóreo, eles também trabalham para a própria empresa na fabricação, na concessão de um produto que depois virá dar créditos. Nesta conta 65 tem o registro do proveito. Aquilo que a Cristina estava a dizer, esta conta não terá um saldo zero, porque existem os custos desses técnicos, como é registado o custo. Aqui temos o proveito, no fim de contas, saldo zero. Quando passar para o apuramento, dá zero. Ela por ela. O proveito vai ser igual ao custo em si. Não há valor acrescentado. Não vamos pôr margens. Não há margem nesta situação, porque é para a própria empresa. Muito bem. Proveitos e ganhos financeiros. Esta conta destina-se ao registro de proveitos obtidos com as aplicações financeiras ou os investimentos financeiros. Aqui, a conta de proveitos financeiros, podemos ter exemplos de juros de depósitos a prazo, podemos ter diferenças de câmbios favoráveis, descontos de pronto pagamentos obtidos, ganhos na alienação de aplicações de tesouraria, etc. Exato. Okay. Eu tive uma aluna no EAC, no estágio em ambiente controlado da OCPCA, que me levantou uma questão muito pertinente. Ela estava a fazer o fecho da empresa que ela trabalha, grande, por sinal, para não fazer publicidade, não vou dizer qual é. Ela pôs uma questão que ela parecia assim meio assustada. E depois chama-me, formador, eu tenho um problema muito grande, eu não sei como é que eu vou resolver, e andamos a discutir lá na empresa. Estamos aqui para isso, pões aqui a turma e a gente resolve. O que era? Ela tinha imenso dinheiro em moeda estrangeira e, por desconhecimento, ela estava a registar aquilo como um proveito muito grande. Transformou, converteu em kwanzas e registava aquilo, dava um proveito brutal.
pagava um imposto tremendo. Portanto, ela não teve o cuidado de ver as diferenças de câmbios realizadas e não realizadas. Não realizada. Ela não tinha realizado aquilo. Então, ela não pode reconhecer. Ela tem que reconhecer dinheiro, mas aquilo não foi realizado. Não deve estar propriamente como proveitos da empresa, não é? Porque ela não sabe quando é que aquilo vai ser trocado. E como a taxa de câmbio É variável. é variável, ela pode ter o tal ganho ou não. Ou não? Pois, isto tem a ver com a questão da atualização dos valores em moeda estrangeira. A 31 de dezembro há aquele exercício. Exatamente. E entre a venda e a compra, o menor deles. É um princípio contabilístico. A prudência é sempre o menor. Então passamos para 67. Aqui a 67 é interessante. É proveitos e ganhos financeiros em filiais. Como é que isso aparece nas contas? As empresas, para além do seu normal funcionamento, quer dizer, venda ou prestações de serviços, elas também podem investir em outras empresas. Podem, muito bem. Exatamente. O excedente de tesouraria, para uma gestão muito mais profunda, muito mais séria, ao invés de nós pararmos o nosso dinheiro no banco, no depósito a prazo, com um rendimento fixo, nós podemos investir em outras empresas, rentabilizar a empresa e o nosso rendimento também. E então, independentemente da porção de capital que nós compramos na outra empresa, ela é uma subsidiária ou uma empresa associada. E a 67 reconhece Os dividendos e lucros recebidos deste investimento. da nossa participação financeira detida noutra empresa. Muito bem. Então, daí a denominação da conta, proveitos e ganhos financeiros em filiais E associado. e associadas. Muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar a edição 87 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos em estúdio 2 contabilistas, o Horácio Feijó e o Décio Fernandes. Estamos aqui a desfilar pelas contas do PGC e estamos precisamente a detalhar com cuidado as contas de balanço. Ainda estamos na classe 6, é o momento de intervalo e voltamos já para dar continuidade a este desfile com muita responsabilidade. Até já. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. Caro ouvinte, só agora sintonizou a 95.5, a antena comercial. Está no ar a edição 87 do Contas na Hora. Já sabem, temos em estúdio 2 contabilistas, o Horácio Feijó e o Décio Fernandes. Antes do intervalo falávamos da 67, já ficou aqui bem esclarecida que proveitos são esses na 67. Vamos entrar para a 68, outros proveitos e ganhos não operacionais. Esses não operacionais também já diz tudo, não é? Sim. Não tem nada a ver com a atividade principal da empresa. Exatamente. Com a operacionalidade da empresa. 2 exemplos, um para cada. Aqui podem ser, como exemplos, ganhos em imobilizações, ganhos em existências, recuperações de dívidas, correções relativas a exercícios anteriores, nas situações em que... Já vamos chegar. Presta atenção Esta nessa parte, olha, proveitos de exercícios exercícios anteriores. anteriores. Precisamos de voltar a ela quando tivemos nos custos de anos anteriores. exatamente. Temos também a reposição de provisões. Em princípio, nós fazemos previsões quando temos uma segurança razoável de que vamos ter uma possível perda e a empresa, para não ser surpreendida, vai já aprovisionando. E quando o acontecimento real se mostra ao contrário, nós revertemos isso favoravelmente. Logo favorece a empresa e passa a ser um proveito, um ganho não operacional. Aquelas dívidas também que nós já damos por perdidas. Aquelas dívidas da cobrança duvidosa? Não, já passou da cobrança duvidosa. Foi mesmo E aquela nós para esquecer. dissemos, isto aqui é para esquecer, esse dinheiro Nunca já mais não vamos vem, já está perdido e de repente o cliente mostra só há disponível para pagar ou há uma recuperação da dívida, né? Isto também é um proveito não operacional. Um último exemplo, podemos ter também os benefícios de penalidades contratuais. Quando há uma quebra do contrato e lá esteja preconizado que a empresa terá que ser ressarcida em determinado montante, pode ser Há uma registado aqui. porcentagem. Penso que temos um caso público
em que isto aconteceu muito recentemente também. Acho que foi na aquisição de aeronaves. Sim. Foi anulada a aquisição das aeronaves. Por razões muito sérias e plausíveis, mas a empresa estrangeira não quer abdicar desta parte. Calhar já tinha começado a fazer alguma coisa já teve custos e alguém vai ter que assumir isso. O começar a fazer não é só a aplicação de dinheiro, tem uma envolvência por trás, moves pessoas, material, isso tudo desmobilizado de repente. É muito complicado, então aqui há um proveito não operacional em situações do género. Muito bem. E vamos para 69. Proveitos e ganhos extraordinários. Quem são esses extraordinários? Ninguém gosta dos proveitos extraordinários. Mas, podem ser resultantes de eventos claramente distinguíveis da atividade operacional e que por essa razão não se espera que ocorram de forma frequente nem regular. Por exemplo, podemos ter ganhos resultantes de catástrofes naturais, ganhos resultantes de sinistros, subsídios, anulação de passivos não exigíveis, etc. Ok, são todos esses extraordinários. Horácio, quer dar um exemplo dos extraordinários? Sim, posso dar. O exemplo, subsídios, por exemplo, também tem aqui, que podem ser, estes subsídios são subsídios, digamos, resultantes de uma catástrofe natural também. Nós tivemos agora o problema da seca. Isso acontece muito na agricultura, em que às vezes a natureza não é tão favorável e o governo tem que injetar algum dinheiro para compensar os produtores, que eles têm margens muito pequenas e subsidiam esta situação. Mas vocês sabem que se for uma empresa que quiser fazer esta doação, tem que ter autorização da Administração Geral Tributária. Sim. Eu já não acho isso engraçado. Não acho isso engraçado. Não, sabe por que eu acho engraçado? Um caso de emergência, vamos esperar a autorização e até público, toda a gente tem conhecimento disso. Este caso do Moçambique, muita gente está a fazer doações a título particular, mas a entidade fazerem essas doações para Moçambique, informaram a Administração Geral Tributária, é que depois vai ser um custo não aceito. Vamos chegar depois nos custos extraordinários. Essas questões burocráticas podem impedir que a doação seja feita. Exato. O mal será maior. E nós não podemos esquecer que neste exemplo de Moçambique estão envolvidos pessoas, seres humanos. E nós, para ajudarmos alguém, penso que a Administração Geral Tributária está a ser muito rígida. Não, o problema é que está no Código Geral Tributário, essa chamada de atenção. Temos que informar sempre, tem que ter o parecer da AGT e a aprovação do Sr. Ministro das Finanças. Eles precisam de ajuda para ontem. Pois, e não há tempo de informar. Se calhar primeiro vão ajudar, depois informar. E aí já cai na ilegalidade. Isso das doações, as situações emergentes, não tem como. O nosso caráter humanístico fala mais alto. Todavia, as doações de caráter regulares, nós temos que nos precaver por causa da questão da lei do mecenato. Também eu confesso que são muitos critérios, muito burocráticos. Muito burocrático, porque a questão da doação, desde que seja devidamente suportada por quem doa e por quem recebe, respeitar aqueles critérios todos é muito complicado. Mas sabe porquê que foram à busca desses critérios todos? Porque as empresas andaram a abusar destas situações. São coisas estranhas que o legislador encontra nas empresas, que depois é forçado a criar mecanismo para travar alguma coisa. Disse muito bem, desde que esteja devidamente suportado, devia ser aceito. Mas há situações em que era um balúrdio nessas contas e não há uma justificação que convença seja quem for. E os contabilistas têm noção disso. Então aí não está devidamente suportado. E terminamos com os proveitos, né? Sim. Proveitos operacionais, não operacionais, extraordinários, financeiros, tudo bem passado. Acho que está aqui um resumo tranquilo e os colegas estão mesmo aqui a acompanhar. Já sei que muitos relatórios vão ser submetidos como segunda declaração, porque aquele desfile pelas contas de balanço obrigou muitos contabilistas a refazerem algumas contas. Por favor, Administração Geral Tributária, recebam
as declarações de substituição. Está legislado, é mesmo para se receber. Exatamente. Eu, a qualquer momento, desde seja no período de um ano, posso meter a minha declaração de substituição. Não venham dizer, já deu a entrada da primeira, agora não recebemos. Se estiver dentro dos prazos, recebam, porque há contabilistas a refazerem as peças já apresentadas, porque nós aqui no Contas na Hora chamamos a atenção com os cuidados a se terem determinadas contas e continuamos a fazer, e isso fez com que eles tivessem a iniciativa de refazerem este ou aquele relatório de contas que não tiveram determinados cuidados. Um dos cuidados muito pertinentes eram os sócios na 37. Muitos contabilistas disseram que tinham os sócios na 37 e que depois de ouvirem o Contas na Hora estão a mandar os sócios para 35 porque é o lugar dos sócios na 35. Ainda bem que estão a fazer isso. Alguém disse, culpada é a Cristina. Não sou culpada, são os contabilistas que estão a desfilar aqui. Mas ainda bem, porque assim estamos a honrar a OCPCA, e a OCPCA, tenho dito várias vezes, é para ser erguida com qualidade e não quantidade. E vamos aos custos? 71. Custo das existências vendidas e consumidas. Essa conta 71 também tem muita confusão. Esta conta destina-se ao registro das contrapartidas das saídas de existências resultantes das vendas ou integração no processo produtivo. A própria palavra diz custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas. Neste caso, custos das mercadorias vendidas resultantes das vendas ou matérias consumidas resultantes na integração no processo produtivo. Quem vende arroz, o seu custo nesta conta é o arroz. Quando comprou o arroz, passa a ser custo nesta conta. Exatamente. Certo? Okay. E os consumidores? Uma empresa que tenha uma atividade com consumíveis, para ficar aqui como exemplo. Uma oficina mecânica. Muito bem. Uma oficina mecânica tem as situações de consumíveis como peças subsolentes. Uma empresa que presta serviços de caminhonagem pode ter como consumíveis combustível? Tem uma frota de caminhões, transporte de mercadoria de um lado e do outro. Eu penso que o tem muito custo de combustível. Eu penso que o custo do combustível está lá dentro. Não pode prestar serviço sem consumir isto. Pois há outros custos que não são facilmente quantificáveis, como o desgaste dos pneus. Ela tem que recuperar isso tudo quando fizer a fatura para a frota da TECO, um exemplo, a TECO também enquadra-se aqui o combustível da TECO, depois autocarros que desfilam a nível nacional? Não pode ser, sim, porque... É que para a mercadoria é muito fácil. Não. Eu compro 2 garrafas, o que eu pagar por elas é o meu custo das mercadorias. Mas o grande problema nesta conta é precisamente os consumíveis. O que é que vão considerar de consumíveis? O exemplo da TECO. A TECO consome muito combustível. Então, ela pode adquirir o combustível a grosso, armazenar tem uma espécie até de bombas internas. Exatamente, que é para estar sempre para ali, poderem fazer o consumo. O consumo. Caso. Por isso, o combustível dessa frota de autocarros, o exemplo é tranquilo, a TECO é uma empresa pública, o combustível não é para 75 combustível, tem que ir para as existências. Sim, e estarem aí a controlar o que é que existe mês a mês e reconhecer aquele custo específico. E ainda dentro do combustível, e eu tendo falado há pouco nas oficinas automóveis, normalmente quando o carro vai para a revisão pode ter pouco combustível e eles põem o combustível. Então, esse combustível adquirido pela oficina não pode ser registrado na 75. Tem que ser registrado em existências. E posteriormente, a quando do fornecimento, porque o cliente está com pouco combustível no carro e às vezes tem que usar o carro para fazer experiências, etc., não pode entregar o cliente com pouco combustível e o cliente sai porta fora e o carro para pouco depois. Então, nessa situação, é considerado sim um consumível. Esta sensibilidade requer mesmo muito cuidado e domínio do negócio desta empresa, desta ou aquela entidade, certo? Era o que eu ia dizer, cá estávamos a falar no conhecimento do negócio. Isso para dar o devido tratamento é bom que no primeiro ano em que a gente esteja a trabalhar consigamos conhecer como é que eles trabalham, o que eles consomem, para nós termos o reconhecimento correto das várias contas e alocar aquilo como deve ser, né? Porque facilmente nós vimos combustível. São custos da 75. Exato. Eu estive a falar com um contabilista sénior e ele dizia-me assim: Cristina, cada vez que surge um cliente novo no nosso escritório, ele é dono de um escritório de especialidade na área de contabilidade, cada vez que surge um cliente novo, os primeiros 2 meses quem trata sou eu. E eu
e por que só trata os primeiros 2 meses? Não, antes de passar a um assistente, ele tem que dominar a atividade da empresa, o negócio da empresa, por isso ele faz isso num período de 2 meses. Amanhã, quando o assistente tiver alguma dúvida, ele já sabe do que é que se trata. É que neste período de 2 meses ele consegue filtrar, consegue entrar dentro do negócio. Se calhar é uma boa fórmula. Não, e quem tem dificuldade de achar que 2 meses não é suficiente, faça em 3 meses, faça no primeiro exercício, mas depois está aí dentro do negócio e tem esta sensibilidade de separar o que é que vai para a 71, o que é que vai para a existência, para depois cair na 71 e o que é que não. E agora vamos para... Antes de mais, só uma última chega sobre esta conta. Dependendo do sistema de inventário que tiver, esta conta pode ser movimentada periodicamente ou só na fase final do ano ou trimestralmente, consoante são feitos os inventários. Tendo o inventário permanente, por cada venda é registado um movimento nesta conta. Mas nas situações de sistema de inventário intermitente, há contagens físicas periódicas, 3, 6 em 6 meses ou anual. No mínimo, uma vez por ano. O contabilista, 31 de dezembro do ano em curso, tem que ter o inventário. E nós vemos aí nas lojas, normalmente no fim do ano ou no início do ano, fechado para balanço. Vou contar uma coisa. Antigamente, quando nos anos 90, quando não tinha nada a ver com a profissão, no início de cada ano, encontrávamos muitas lojas fechadas com esse letreiro. Fechado para balanço, fechado para inventariação. Atualmente não se vê isso. Quando é que fecham? Isso é crucial, porque senão como é que nós saberemos a valorização das nossas existências finais? Tem que ser. Por exemplo, há empresas em que o departamento de contabilidade está muito distante do armazém. Sim. O armazém às vezes até está noutra província. Então, como é que o contabilista faz? O contabilista tem acesso aos registros do fiel do gestor do armazém por fora e integra aqueles números na contabilidade. Obviamente que se ele nunca lá for fazer uma inventariação para aferir que os números que estão na contabilidade são exatamente iguais ao que está valorizado no armazém, ele pode estar a fazer um absurdo e não dar conta. De vez em quando tem que ir lá, fazer contagem física e confrontar se os dados que ele tem na contabilidade conferem exatamente com aquilo que existe no armazém. Isso é um trabalho chato, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. É que sem isso depois não temos as contas certas também. Um auditor dizia que há grupos de auditores internacionais que auditam os bancos nacionais, que a passagem de ano obrigatoriamente é feita aqui em Angola por causa disso, porque tem que acompanhar a contagem física dos valores em determinados bancos. Não sabia. Muito interessante. Empresas multinacionais que auditam bancos, no momento da contagem física de alguns valores em algumas das agências, eles têm que estar presentes, porque depois é a fase em que começam a auditoria e eles têm que validar que aquela existência de facto havia. Está aí uma equipa toda a contar e a fazer ali a contagem antes de acontecer a abertura no dia 5 do ano seguinte e a atividade bancária começa normalmente como todas as outras. Por que será que eles fazem questão de estar presente aqui para fazer essa contagem? Não, é assim, como também isso que estamos a fazer com a contabilidade, vamos fazer com a auditoria. Vamos ter aqui em estudo auditores para também dizerem os procedimentos básicos para se começar uma auditoria e quando é que se começa uma auditoria e porquê que se auditam as contas. Vamos tentar perceber se isso de facto acontece. Uma das normas internacionais já agora da auditoria chama da prova da evidência. Prova da evidência. Ele tem que ver que aquele dinheiro está, ele tem que ver em contáveis, não pode ouvir dizer. Muito bem. Agora vamos para uma conta muito simpática, 72, custo com pessoal. Algumas empresas não gostam de cumprir muito com esta conta. Desce, 72, custo com pessoal. Os custos com remunerações, encargos sociais, pensões e outros custos com pessoal e órgãos sociais. Estas contas normalmente estão subdivididas na 721, que é custos remunerações dos órgãos sociais, 722, remunerações do pessoal, 724, prémios para pensões, 726, seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais e a 728, outras despesas com pessoal, mas podem ser subdivididas consoante a necessidade de detalhe de para cada detalhar, empresa. porque outros não existem, né? Pois, eu detesto as contas que são outros. Aliás, em auditoria, muitos contabilistas, tudo que é outros são as primeiras coisas que eles vão... Muitos contabilistas dizem isso, não gostamos dos outros. E outros
outros até devia estar proibido no PGC. Porquê? Porque outros, em contabilidade tudo tem caminho, tudo tem nome. É que outros, o que quer dizer outros? Outros, se quem o tratou não está presente, mas ninguém sabe o que é que são esses outros. Exatamente. É uma incógnita para todo sempre. E esta informação que é preparada pelos contabilistas não é para o contabilista, é para N entidades que precisam de perceber o que é que está a acontecer com as empresas. Eu digo sempre, este outros é de origem no PGC, mas o cuidado que o contabilista tem que ter é entrar em outros, subdividir, criar as contas filhas, como eu digo, outros é a mãe, e a mãe vai ter várias filhas, e essas filhas têm os seus devidos nomes, os seus devidos detalhes. Muito bem. As contas 721, 722 e 725 são normalmente movimentadas pelo processamento de salários. As contas de prémios e pensões, seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais já serão por operações diversas, nomeadamente subscrição desses tais fundos de pensões. Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Esta é uma conta que normalmente eu testo os contabilistas que dizem ser contabilistas com experiência. Porque, geralmente, os seguros de acidentes de trabalho, eles colocam na conta 75, onde tem seguros. Essa parte é que serve para filtrar quem é quem. Quem tem experiência e quem não tem. Um contabilista com experiência manda o custo de acidente de trabalho na 75, Exato. esquece. Exatamente. Já queimou a fita. Nunca mais volta a dizer que é contabilista sénior. Bom, em termos da 728, os tais... Bom texto desse. Você faz aqui um bom texto, Exato, sim, exato. senhora. Na 728 normalmente podem ser subdivididos em despesas com refeitórios, por exemplo, a aquisição de água mineral, açúcar, chá, os consumíveis no escritório para o pessoal. Costumam também subdividir em algumas despesas assim de subsídios para funeral, Subsídios de morte, aqueles apoios que a empresa dá. Outros custos com pessoal, Décio. Podemos enquadrar aqui assistência social. Atenção que a assistência social no Código do IRT, Lei 18/14, chama atenção que quando existe um custo na empresa que beneficia o coletivo, fica automaticamente isento de tributação em sede de IRT. Esta assistência social pode cair em outros custos com pessoal. A questão da assistência social, mas desde que seja para o Coletivo, exatamente. Agora, temos que ter atenção às terminologias. E até o próprio Código do Imposto Industrial, às vezes fala em a generalidade do pessoal. Agora, o que é isso, a generalidade do pessoal? São todos os trabalhadores? São todos os trabalhadores. Ou... Porque eu entendo deste diploma é, se não beneficiar o coletivo, tem que ser imputado ao salário de cada e tributar em sede de IRT. Se beneficiar o coletivo e não interessa qual é o valor que o Horácio vai receber, o Horácio recebe todos os meses 100 mil para alimentação. O Décio recebe 150 para alimentação. É alimentação, beneficia o coletivo, é assistência social e está fora do mapa de salário. Mas eu, sinceramente, já tive situações em que eu fiquei com dúvida do que é que quer dizer sobre a generalidade do pessoal. Porque, imaginemos, somos uma empresa em que temos uma pirâmide grande, em que na base temos o pessoal operacional, em que, consoante vão evoluindo na categoria, na pirâmide neste caso, podemos ter rendimentos próprios para aquela categoria. Do meu ponto de vista, toda a gente que atinge aquela categoria é obrigatório ter esses rendimentos. Logo, isso é um custo para a generalidade do pessoal. Generalidade do pessoal que atinge aquela categoria. Por exemplo, pensem na antiguidade. Há determinados rendimentos que são pagos a quem tem X anos de casa. Aí exatamente. já não está a ser, digamos, discriminado quem atingiria aquela categoria. Eu, nessa parte aí, acho que é algo a discutir. Ainda sobre esta situação, sim. se é outros custos com Exatamente. pessoal ou não, assistência social, alguém dava o exemplo que a empresa tem uma creche e esta creche é para os filhos dos trabalhadores. Então, todos os consumíveis da creche é outros custos com pessoal, assistência social. E a minha pergunta na altura foi, a empresa tem 150 trabalhadores, 30 deles não têm filhos. É ou não é assistência social? Acho que tem que vir para aqui o legislador responder. Eu acho, vou dar-te já a minha opinião. Para mim, é considerado como um custo de assistência social. Porquê? É para a generalidade dos trabalhadores. Esses trabalhadores não têm ainda filhos, mas quando tiverem, vão lá estar. Portanto, tem que ser... Esta é a interpretação do Décio e uma outra pessoa vai ter uma outra. Depois queremos uma uniforme para todos seguirem. Vamos chamar o legislador. A gente tem que ficar a vir e assinar por baixo.
Agora, é a 72, está aqui muito bem. Na 72 tem mais alguma coisa que ressalta? Não. Para já é tudo. E chegamos nas amortizações do exercício. É outro grande problema. Que cuidados a se ter com essas amortizações? Horácio. Quanto a 73, reconhece o desgaste da utilização dos bens ao longo do ano. E sabemos que a utilização, por exemplo, de um ativo, um carro, faz com que o carro perca valor. E contabilisticamente, através de taxas definidas pela AGT, nós vamos reconhecendo o desgaste deste bem. Agora, atenção que nós devemos ter aqui, o contabilista não deve dar como adquirido a existência de todos os meios imobilizados, principalmente empresas onde o circuito documental não é tão bem feito. Ele pode estar a amortizar um carro que já não está. Por isso tem que ir lá olhar. De vez em quando tem que ir lá ir. Eu tinha uma pergunta sobre isso, sabe qual era? Um contabilista dizia que encontrou uma empresa que não é uma renta cara, é uma empresa normal e tinha por isso simplesmente na sua existência 500 milhões de dólares só em viaturas. Ele nunca viu isso e estava tudo muito estranho. Ele deve considerar essas amortizações ou ignora por isso simplesmente e nas suas contas nunca vai ter a conta 73 custo das amortizações do exercício. Qual é o procedimento aqui? Há muitas empresas nesta condição. Os contabilistas nunca viram o que eles dizem ter no imobilizado. 500 milhões de dólares em carro é muito caro. São carros de luxo. Essa empresa tinha que ser conhecida, mesmo antes do contabilista lá trabalhar. De qualquer das formas, atitudes que podem levar a isso, para além mesmo do facto de não haver carros, pode haver gestores com alguma autoridade na empresa que podem trocar a viatura por outra do mesmo calibre. Isto também deve ter atenção, porque o contabilista pode estar a amortizar um BMW X com um número de chassi Y e ele, por ter autoridade para o fazer, trocou aquele carro por um Mercedes porque ele gosta mais, com um amigo. Não é a mesma coisa. Quando vamos lá ver, está no BMW, não sei o que, eu disse, não, eu gosto muito de Mercedes, eu troquei já o mês passado, dois, o ano passado, gosto muito disto. O dono da empresa não pode ter esta atitude. Ele não pode. Mas há pessoas que se sentem todo poderoso na relação com a empresa. Eu sou sócio-gerente, apeteceu-me, troquei. Se o circuito documental não for bem feito, ele não documentar bem aquilo, desanexar esse ativo da empresa e a incorporação ele pode fazer, mas aquilo tem que estar muito bem feito e depois tem que fazer todo o circuito para passar pelo contabilista, para o contabilista dar o respectivo tratamento. É assim, a conta 73, eu aqui aconselhava mesmo a que houvesse também uma espécie de inventário de imobilizado. E há situações em que nesses tais imobilizados são mesmo etiquetados e com um código e para se ter o controle disso. Assim, o contabilista sabe que tem um mapa de imobilizado, os imobilizados têm determinado período de vida útil, tem que correr atrás um pouco para saber este imobilizado está ainda em amortização ou está quase a terminar a amortização, o que é que vai ser feito dele? Vai continuar no imobilizado? Vai ser vendido? Vai ser alienado e vai ser adquirido um novo? Coisas assim do género. Mas antes de mais, só para terminar a questão da conta 73, uma chega que muitos contabilistas cometem erro. Às vezes fiam-se pelo valor do bem. Se o valor for elevado, imobilizam, mas se o valor for diminuto, não imobilizam. Eu já encontrei situações dentro e eu chamo a atenção porque o imobilizado tem na sua cerne, digamos, a questão de ser um ativo, pode ser fixo, tangível ou intangível, mas que tem um período de vida útil superior a um ano. A questão do valor pode empreender com o facto de a legislação dizer que valores até 30 mil kwanzas são totalmente amortizados no exercício em que entram em funcionamento. Atenção, não é o total do imobilizado, é desde que o valor unitário de cada bem seja até 30 mil kwanzas. Desde que o caráter seja permanente, superior a um ano,
tem que ser imobilizado. E temos que ter agora atenção às taxas de E depreciação. a taxa, neste caso, seria 100%, visto que tem que 100%. ser amortizado naquele exercício. Seria 100%. Agora, temos que ter atenção a uma coisa, que temos as novas taxas de amortizações e reintegrações. Porque os bens adquiridos até outubro de 2015, porque a nova taxa entrou em vigor em novembro de 2015, os bens adquiridos até outubro de 2015 têm que ser amortizados à taxa anterior. Pode acontecer que tenhamos no mapa de imobilizar bens de características semelhantes, mas com taxas diferentes. Porque o seu Foi período adquirido de na aquisição antiga legislação. ou de entrada em funcionamento pertence à anterior legislação. Nós sabemos que a lei não se aplica retroativamente, portanto, quando adquiriu-se o bem antes da entrada em vigor da nova legislação, aplica-se à taxa anterior. E temos que ter atenção a uma coisa. As taxas de depreciação estão subdivididas por setores de atividade. Comércio, indústria transformadora, indústria de Não é exploração. uniforme. Um computador não tem a mesma taxa que numa clínica. Exatamente. No escritório do contabilista uma taxa, na clínica é outra Pode taxa. ter. Podem ser Indústria. iguais, mas é definida por área de atividade. Exatamente. Ok? Décio, vamos mesmo parar aqui com relação a esse de que as taxas de amortizações não é uniforme para todas as empresas, depende da área de atividade. Esta conversa continua, já estamos pelos custos, já faltou mais, já estamos a caminhar para o famoso apuramento de contas. Eu tenho em estúdio o Horácio Feijó. Horácio, muito obrigada por esta edição número 87. Voltamos na edição 88. Voltamos sim, Cristina. Obrigado eu mais uma vez pelo convite. Gosto muito de estar aqui a falar para os nossos ouvintes e cumprimento também aqui o meu colega de painel, o contabilista Délcio. Muito obrigado. Décio, muito obrigada. Vamos voltar na próxima semana e na próxima semana vamos começar precisamente pela 73 ainda, as amortizações há do mais coisas a exercício. falar Há mais das coisas a 73. chamar a atenção. Vamos voltar a isso. Muito obrigada por essa edição 87. Estamos mesmo nos custos e os custos requerem muita atenção. Obrigado, muita atenção. Cristina, pelo convite uma vez mais e demonstro a minha disponibilidade até terminarmos este trabalho de encerramento de contas. Quero desde já desejar as rápidas melhores à nossa colega Sina Patrocínio e desejar a todos os contabilistas um bom trabalho. Muito bem, caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está mesmo a terminar a edição 87 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.